E aí, pessoal? Páscoa, domingo de Páscoa, hoje um sábado belíssimo em Porto Alegre. Mas eu quero colocar para vocês, logo logo vai começar aqui o RB News, e eu quero contar uma história para vocês, uma história de amor, uma história de amor ao Grêmio, uma história de paixão pela camisa tricolor, pelo hino tricolor, porque é uma história de pai para filho e, na verdade, quando a gente está nesses momentos de isolamento, a gente acaba raciocinando muito nesse sentido, né? A história que eu vou contar para vocês não é de hoje, ela faz algum tempo. Meu pai, para quem me conhece, eu acabo falando, eu gosto muito de escrever. Meu pai sofre de uma doença muito ruim, sofre do mal de Alzheimer e está há alguns anos com muita dificuldade de memória. Hoje, atualmente, ele está numa clínica, já responde com mais dificuldade as coisas. Mas teve um momento que ele perdeu completamente a memória, coisa de uns 5 anos atrás, mais ou menos. Ele perdeu completamente a memória e ele tem um episódio comigo, nesse momento dele, já sem me reconhecer, que toca todo gremista. Todo gremista, de alguma maneira, vai se sentir sensibilizado por essa história, porque é impossível a gente sair das questões envolvendo o Grêmio da mesma maneira com que a gente entra. E essa história é o seguinte: meu pai, uma certa vez, ele acabou tendo que ser hospitalizado, estava com uma dificuldade, acabou tendo que ser hospitalizado. E aí ele foi lá para o Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, para quem não conhece, um hospital lá da Zona Norte, lá dos Moinhos de Vento, na verdade. E aí o pai ficou hospitalizado alguns dias e ele já não respondia, assim, ele não reconhecia ninguém, ele estava fraquinho e tal. E aí eu chego no hospital, tinha um horário para visitar e tal, eu chego lá no hospital, tá ali na cama, quietinho, olhando pro nada, assim, tá com uma visão meio turva, assim, quem conhece, tem alguma passagem com algum paciente disso, sabe como eles ficam com um olhar perdido, assim, né, meio num horizonte, num mundo particular, né. E o pai estava ali olhando, eu estava sentado do lado, conversando com ele, tentando de alguma maneira puxar assunto. Também a gente não sabe como tratar esse tipo de situação, então a gente fica ali conversando, contando histórias, mas ele sem nenhuma reação, olhando o horizonte, assim, dentro do quarto do hospital. E aí eu fiquei ali e tal, e daqui a pouco eu vi que ele começou a cantarolar. Ele fazia tipo balbuciar, assim, fazia uma vozinha assim que eu não entendia bem exatamente o que ele estava falando, e eu fiquei pensando e tentando tirar, e aí parei para ouvir. E eu comecei a achar que ele estava cantando o hino do Grêmio. Ele estava assim, com uma voz bem baixinha, assim, falando pá, 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 pá. Eu digo, ele está cantando o hino do Grêmio. E eu comecei a cantar. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Quando eu olho para ele, ele para e fixa o olhar em mim. Ele parou de falar de aquelas palavras que a gente não entendia e fixa o olhar. E eu tomei um susto, porque eu disse, o que é isso? O que está acontecendo? E aí eu continuei cantando. Para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. E ele parou de cantar, fixou o olhar em mim e abriu um sorriso. Como se estivesse entendendo o que estava acontecendo naquele momento. Foi talvez uma das últimas cenas de algum tipo de relação que eu e meu pai, de grandes parcerias, ele que me ensinou a ser gremista, tivemos. O hino do Grêmio entrou naquela memória que já estava desmanchada pelo tempo, já estava desmanchada pela doença. E o hino do Grêmio nos uniu de forma muito bonita naquele momento. Uma situação difícil de contar, difícil de entender, mas linda. Porque a relação que a gente tem muitas vezes com a força do Grêmio, com a força das coisas que unem pais e filhos, com a dificuldade muitas vezes que a gente sabe que a vida nos proporciona, como é bom saber que alguns elos sempre estão intactos e sempre nos carregam para coisas boas. O Grêmio, através do hino, naquele momento, foi o elo de união de pai e filho que não conseguiam mais se comunicar em razão da dificuldade de saúde.
E essa talvez seja uma mensagem que a gente precise replicar, né? Como é importante esses elos que a vida vai nos criando e que, de certa forma, eu e meu pai, que foi dirigente, para quem não sabe, meu pai foi dirigente por 40 anos do Grêmio, foi vice-presidente jurídico quando o Grêmio foi campeão do mundo, meu avô também, eu, de certa maneira, também, não com tanto prestígio quanto eles, mas também dei a minha contribuição para o Grêmio como dirigente. O Grêmio nos uniu ali, eu e meu pai, numa cena muito bonita que eu queria dividir para vocês, dividir com vocês, porque hoje não, essa semana é uma semana de Páscoa, nós estamos vivendo em isolamento. Eu não posso ver o meu pai, vocês sabem por quê, porque ele está numa clínica e ninguém pode visitá-lo. Então, tá aí uma mensagem que eu acho muito legal que a gente possa dividir. A memória do meu pai, o hino do Grêmio e a paixão que sempre vai unir a todos que têm no futebol, muitas vezes, esse elo de comunicação entre pais, filhos, netos, enfim. Essas relações, amigos, por que não? Mães, todas as relações, porque o Grêmio consegue, de certa maneira, pegar todos esses lados. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, para contar uma historinha que eu adoro, acho bonita, é sensível, é forte, mas é muito emocionada, porque a gente fica emocionado com situações como essa. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal, né? Convenhamos, gremista que é gremista não pode passar sem se inscrever no canal. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima. Feliz Páscoa para todos vocês.